Irmãos, do último culto, nós já falamos sobre como lidar com as diferenças, lembra? Bagagens, tudo que a gente traz quando a gente casa, né? E nós vamos dar uma continuidade nesse tema, assim, dentro dele, porque ele é muito vasto, e vocês vão perceber que que alguns outros tópicos que nós já abordamos nos outros cultos, vocês vão ver que vai dar aqui, eles vão se encaixar certinho. Lembra da técnica do sanduíche? Quando for elogiar ou chamar atenção, então vocês vão perceber isso aí. Irmãos, é assim, e essa palavra, sabe quando a gente sempre recebe primeiro, né? Mas tem vez que, nossa, sabe, é uma palavra de exaltação. Veio para mim primeiro e aí eu falei para o Fê, eu falei, amor, eu acredito, irmãos, que Deus faz com que a gente tenha algumas experiências para que a gente possa trazer, para a gente aprender e trazer para os irmãos. E eu anotei aqui e eu vou ler um pouco porque eu não queria me perder no raciocínio que a gente teve, porque na hora que eu fui falando para ele, falei, amor, estou tentando te explicar, mas eu estou aqui um pouco confusa. Ele falou, não, eu entendi, e a gente anotou. E foi assim, ó. Estar casado faz com que o pior de nós seja visto pelo outro. Essa exposição geralmente causa um grande atrito entre os dois. Porque é muito fácil, né? A gente ver as outras pessoas e mostrar o que nós queremos mostrar. Mas quando nós estamos casados, é um contato diário, é muita intimidade. Então, mesmo que a gente não queira, o pior de nós é visto. Então, primeiro tem um grande atrito entre os dois, e depois isso pode ser encaminhado para brigas e discussões, ou uma transformação de vida. Ou pode começar, infelizmente, às vezes, com algumas brigas e discussões, e aí, com sabedoria que o Senhor vai nos dando, vai encaminhando para uma vida transformada. Tanto é que o tema de hoje, desse cordão de 3 dobras, é vidas transformadas. E hoje nós não vamos falar das diferenças que se completam, né? Que foi o que a gente falou no outro culto, né? Então, o meu olhar, eu tenho um olhar para uma coisa e o olhar do meu marido para o mesmo problema traz solução, porque são pessoas diferentes olhando para o mesmo problema, e isso é bom, mas hoje nós vamos falar das diferenças, dos defeitos mesmos, daqueles defeitos, aqueles hábitos que será muito bom se nós mudarmos. Quais são esses exemplos, amor? Olha só, alguém que faz caras de bocas, fica irritado com facilidade, que vive gritando, calado demais, que não sabe expressar os sentimentos, ou também que não sabe expressar a sua opinião em relação a alguma coisa. Isso também atrapalha bastante, viu? Que é invejoso, que é fofoqueiro, que é julgador também. Então, assim, a gente está trazendo alguns exemplos para a mente e abrindo aí. Não só são esses, mas aí o Espírito Santo vai ministrando. Qual é o defeito que eu tenho que seria muito bom que eu mudasse? E a pergunta-chave é, o quanto, depois desse casamento, o quanto você já melhorou? Vamos lembrar um pouquinho. Eu casei há 9 anos. Sim. Não sei quantos anos você está casado, mas puxa aí na sua memória. Quando você casou, você tinha tal defeito. O quanto disso você já melhorou? Houve algum progresso? Houve alguma transformação? Ficou na mesma? Piorou? Então, é realmente para a gente pensar. E disso, a gente volta a falar da comunicação. Não tem jeito. A comunicação é a base, irmãos. É para a evolução de casamento. Então, eu pergunto, existe uma liberdade para que os seus pontos ruins sejam pontuados pelo seu cônjuge? Existe essa liberdade dentro do seu casamento? Para o seu marido te pontuar? Não só como o nosso pastor já comentou aqui, né? Às vezes a pessoa não sabe se comunicar e não fala, olha, amor, desculpa, mas você está com um bafinho, vai lá escovar o dente. Não só isso eu estou falando, não só dessa intimidade, mas o seu marido tem a liberdade de, ao ver uma discussão... Estou roubando a sua parte aqui. De, ao ver... O meu marido, será que ele tem a liberdade de, ao ver eu conversando, por exemplo, com a Fran? Ele viu uma situação eu conversando com a Fran e eu fui grossa com ela. E a Fran, por ser minha amiga, ela releva, né? Ela releva. O meu marido, ele tem a liberdade, o seu marido, a sua esposa, tem a liberdade de falar, olha, amor, não foi legal do jeito que você falou com ela. Poderia ter sido... Eu ignoro isso. Ah, amor, nada a ver, a Fran nem falou nada, ela nem está magoada, nada a ver. Ou eu, pelo menos, penso, sabe? Eu, pelo menos, reflito. Será que ele tem razão? Isso é sinal de maturidade, quando a gente para e, pelo menos, pensa nisso. Irmão, para dar um enfoque maior,
A primeira vez assim que nós fizemos essa famosa DR, né, foi muito confrontante para mim, sabe? Porque, tipo assim, eu saí da casa dos meus pais e eu tinha assim, mas assim, eu não tinha um confronto direto assim por algo que eu estava fazendo que não estava sendo agradável, né? Era sobre um geral, mas com a minha esposa foi diferente. É a primeira vez que ela falou assim, amor, olha, eu não estou gostando que você está fazendo isso, aquilo. Irmãos, foi difícil. Foi difícil, mas aí que a gente tem que pegar assim e pedir a graça do Senhor e sentar e falar, amor, pode falar, eu vou ouvir, ou ouça com atenção e queira uma mudança, né? Porque as coisas boas elas só acontecem quando você quer algo, quando você quer uma mudança mesmo. Aí, irmãos, assim, com muito esforço, mas com muita graça de Deus, eu sentei, ouvi, e eu acho que eu melhorei em alguns aspectos, né, amor? Graças a Deus, Glória a amor. Deus, e tô colhendo Estamos coisas sendo boas, hein? transformados. Então, fica aí a dica. E é assim, é uma transformação que não acontece só no primeiro ano de casamento. Sim, Essa semana ele puxou minha orelha, então é por isso que eu estou trazendo é essa palavra gradual, aqui. né? É gradual. E aí por quê? Porque se deixar a gente entra no automático, mas antes de eu falar disso, assim como ele disse sobre nós, sobre o que ele ouviu que eu falei, mas em contrapartida também, eu estou indo ao meu marido, à minha esposa, e falando que ele precisa melhorar, porque às vezes ele só entra na nossa mente assim, ele não vai ouvir, ele não vai melhorar, então não vou nem pontuar. Uma coisa que já aconteceu comigo, eu vi as tapués todas desarrumadas, por exemplo. Mas eu nunca cheguei nele e falei, amor, é assim que arruma a tapué. E eu fico falando, nossa, ele nunca arruma as tapués corretamente. É a mesma coisa na comunicação. Então, assim, eu nunca será que você se colocou nesse lugar de pontuar? Será que você já não está ignorando que ele não vai melhorar? Porque tem que saber comunicar. Então, se eu souber comunicar, pode ter uma melhora. Eu não posso dizer que ele nunca vai melhorar se eu nunca nem pontuei os erros dele. Então, tem que ter uma abertura para ouvir, mas tem que ter uma iniciativa, uma sabedoria de falar também qual ponto tem que ser melhorado. Né? Lembra-se, irmãos, da técnica do sanduíche? Quando a gente quer falar, dar alguma coisa negativa para o outro? Isso, pão, carne, pão. Pão, elogio. Carne, aquela cutucada, aquele defeitinho. E depois o pão, de novo, para um elogio, para que, assim, mantenha tenha um bom ambiente, mantenha como é que eu vou dizer? Uma harmonização ali dentro da conversa, né? Porque pode descambar. Isso aí todo mundo sabe. Porque se um aumenta a voz, o outro, né? Não, eu tava quieto. E aí, olha, irmãos, tem algo assim que é muito difícil, assim, mas dificílimo. Porque é quando nós estamos na razão. Não sei se você já passaram, com certeza vocês já passaram por isso. Quando a gente está na razão, e aí a gente tem que ouvir do outro ainda. É doído, não é? Fala. Não dá vontade de falar, não, agora eu vou falar tudo. Mas é nesse momento que nós temos que ter essa harmonia, né? Isso tem que ser extraído, irmãos. Não tem jeito. E sempre um tem que ceder, porque se os dois baterem de frente, lembra que o senhor disse? Uma casa dividida, ela não... Isso. Então, fica aí a dica. Eu ouvi uma frase que fala assim, o mais crente perdoa primeiro. Ixi, então você faz o seguinte, entra numa competição, entendeu? Aí você ganha. Porque assim, irmão, se deixar, muitas vezes, a gente entra no automático. Por mais que eu esteja aqui zelando, por tomar cuidado, existem as situações de correria do dia a dia, de estresse, que sem querer, acontece também. Algumas é por querer sim, né, que a gente tem que aprender a melhorar, mas algumas vezes é no automático e você começa a ficar muito grossa com seu esposo, com a sua esposa, você começa no automático responder algumas coisas e você nem percebeu. E aí tendo essa liberdade que ele dá aquele toque que fala, ó, não está legal, né? Então, ter o discernimento aí, a sabedoria de ouvir e realmente querer melhorar, porque o nosso cônjuge é um agente para nos ajudar na nossa transformação, né? Sim. Então, tem uma frase que eu anotei aqui, que as pessoas dizem assim, quem é você quando ninguém te vê? Vocês já ouviram? A minha pergunta hoje é, quem é você quando só o seu marido, quando só a sua esposa te vê depois de um dia de estresse no trabalho? Ou então, amor, depois de ficar irritada, né? Ou irritado com qualquer coisa, sem dinheiro, tomou uma bronca lá no trabalho. É complicado, irmãos.
Aí a gente se revela quem realmente nós Então, somos. Né? quem é você quando só o seu cônjuge te vê depois dessas situações? E por isso a gente quer ler, para finalizar aqui, 1 Coríntios, capítulo 13, do versículo 4 ao 7. versículo 7. O amor é paciente, bondoso, o amor não arde em ciúmes, não se envaidece, não é orgulhoso, não conduz de forma inconveniente, não busca os seus interesses, não se irrita, não se ressente do mal. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. O amor tudo sofre, tudo crê, isso aí os irmãos já sabem, né, de cor salteado, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba, e havendo profecias desaparecerão, havendo línguas cessarão, e havendo ciência passará. Eu quero fazer uma adaptação desse versículo. Isso é interessante que ela vai fazer. Eu falei para o Fê, eu falei, amor, meu sonho é um desafio, mas eu falei assim, meu sonho é que um dia você fale assim para mim. A Jéssica, aí se coloque no seu lugar. Imagine o seu nome sendo falado pelo seu esposo, pela sua esposa. A Jéssica é paciente. A Jéssica é bondosa. A Jéssica não inveja e não se vangloria. A Jéssica não se orgulha. A Rose não maltrata, não procura seus interesses. A Regina não se ira facilmente. O Ted não guarda rancor. A Fran não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. A Jaque tudo sofre. A Van tudo crê. A Tassiana tudo espera. O Kevin tudo suporta. Foi estratégico. Mas imagine esse versículo sendo substituído, a palavra amor pelo seu nome. Não é maravilhoso? E um dia isso vai se cumprir, irmãos, em nome de Jesus. Esse é o intuito, né? Então, tomara que os irmãos tenham ouvido assim com atenção e retenham o que for bom para você, né? E assim que o Senhor conduza vocês à transformação, onde todos nós temos que alcançar também, tá bom?